pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nessa aula, deixa eu ajeitar aqui, ao vivo é assim mesmo. Ó, plano cartesiano. Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático René Descartes, que ele nasceu dia 31 de março de 1596 e morreu em 11 de fevereiro de 1650. Descartes criou esse método para demonstrar a localização de pontos no plano. Quem foi Descartes? Olha só. Então, quem foi Descartes? Descartes, ele é dono daquela famosa frase penso, logo existo, né? Então, ele também foi mentor da rainha da Suécia, né? Então, também ele foi um dos precursores, né, do cálculo diferencial. Descartes foi, ó, aqui é a rainha, né, que ele instruía, que ele era professor, aqui eram os assistentes. Descartes é esse professor aqui, ó, certo? Filósofo. Esse aqui do bigodinho, certo? Esse aqui. Ele escreveu esse livro também, ó, Discurso do Método, certo? Ele também foi um excelente filósofo, tá? Ele foi um dos pais da filosofia moderna, tá? Não só ele, outros também. Então, e ele criou esse método aqui também, certo? Chamado de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Ele é duas retas, ok? Duas retas em que a linha deitada se chama o eixo X, que o nome dele é abscissa, e o eixo Y, que é a ordenada. E ele divide o plano em 4 quadrantes. Como é que a gente começa a contar esses quadrantes? A gente começa sempre da direita para a esquerda, ok? Então, aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante. Então, a partir desse conhecimento dos quadrantes, a gente sabe o seguinte, que todo número que a gente localizar depois dessa explicação, ele vai ser localizado tanto no primeiro quadrante, quanto no segundo, terceiro e quarto. Ele não escapa daqui, certo? Também, ele, lá no futuro dos estudos de vocês, lá no ensino médio, vocês vão conhecer uma coisa chamada geometria analítica, onde o Descartes, junto com Fermat, foi um dos criadores da junção entre a aritmética e a álgebra, certo? É por isso que aqui a gente chama de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Sempre lembrando, começando da direita para a esquerda e de cima para baixo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto,
ok? Então, eu vou apagar esse esquema aqui para a gente fazer uns exemplos. Então, olha só. Então, aqui, vamos desenhar. Lembrando, né, pessoal? Usem uma régua, tá? Régua é baratinho, então R$1, certo? Lá no caderno de vocês fica mais organizado. Então, aqui, e quando a gente desenha as coisas, fica bem mais fácil, certo? Então, aqui tem duas retas que a gente chama de perpendiculares. Por que perpendiculares? Porque quando eles se unem, eles formam 4 ângulos de 90 graus. E também não podemos esquecer disso aqui, ó. A gente pega a régua, a gente conta os centímetros. Claro que aqui não é 1 centímetro, aqui está numa escala maior. A gente vai fazer como? Marcar, como se fosse uma régua, ó. Aqui vem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, e o 5 e o 6. Ok? E aqui, para a sua esquerda, vem os números negativos. -1, -2, -3, certo? -4. Aqui, a parte de cima, também dividiremos conforme e o para cima ele sempre vai ser os positivos, para baixo serão os negativos. Ó, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Então, olha só, vamos fazer alguns exemplos de localizações. Então, aqui, exemplos. Localize no plano cartesiano as seguintes coordenadas. Então, letra A. Ponto A, 3 e 4. Ponto B, -2 e 6. Não, -2 e 4. Letra C. Ponto C, -1 e -5. Certo? Pessoal, isso aqui é como a gente escreve as coordenadas. Primeiro vem a letra maiúscula, sempre letra maiúscula representa o ponto. E a coordenada sempre vem entre parênteses e separado por vírgula, onde o primeiro número corresponde à coordenada x e o segundo número corresponde à coordenada y, certo? Então, vamos localizar o ponto A. Olha só.
Qual é o eixo, qual é o número que representa no eixo X? O 3. Então a gente pega a régua, vem aqui no 3 e sobe pontilhado, ó. Certo? E sobe no pontilhado. A gente vai lá no 4 e pontilha ele também, ó. Lá no Y, ó. Onde o pontilhado se encontra é o ponto. Aí vocês fazem um pontinho aqui, que nem fosse uma bolota, e coloca a letra A maiúsculo. Agora localizaremos o ponto B, que aqui é o X e aqui é o Y. Olha só, fica menos 2, ó, menos 2 é do lado negativo, certo? E a gente sobe no pontilhado. Vem até aonde? Vem até no 4. Professor, pode repetir coordenada? Pode, desde que... Pode repetir? Pode. Aí a gente diz que são pontos coincidentes, certo? Os dois pontos têm a mesma coordenada. E aqui, puxa até no 4. Onde o pontilhado se encontra é o ponto. Então, B. Certo? O ponto C. Menos 1 e menos 5. Lembrando, o primeiro representa o X e o segundo representa o Y. Olha só. A gente vem aqui no menos 1, pontilha. Aí a gente olha o segundo. É para cima ou para baixo? É para baixo, porque ele é negativo. Então, ó. Pontilha ele para baixo, desce até no 5 e pontilha para a esquerda. Porque a direção, sempre a direção do pontilhado. Que a gente pontilha o que está em pé. E onde o pontilhado se encontra é o ponto. E aqui embaixo é o ponto C. Então, isso representa o plano cartesiano, certo? Lembrando, o eixo deitado representa o Y, o X, o eixo em pé, o Y. E o nome do eixo X, ele é abscissa, e o eixo Y, o nome é ordenada, ok? Então, se vocês gostaram dessa aula, deixa o joinha, certo? E pratiquem, porque isso aqui é a base da geometria analítica, é a base dos estudos posteriores de álgebra e aritmética, certo? Bons estudos!